Eu já estou vendo tanta gente que eu já conheço, que eu falei, acho que eu vou mudar para Orlando agora. Só tenho que avisar o marido que está ali, o Carlos, né, que esse é o novo plano. Não, não, só Jesus sabe, né? Mas eu estou vendo amigos aqui, né, de outros tempos, de vários locais, e é uma alegria poder estar aqui numa casa espírita sólida, que com tanto esforço, com tanto carinho é cuidada. Uma casa espírita no Brasil vale bastante, mas nos Estados Unidos vale 1000 vezes mais, porque é muito raro encontrar. Quem está aqui sabe, todos os lugares que por onde eu fui morar não tinha nenhuma. E eu falei, meu Deus, se o pessoal soubesse como faz falta, como que é precioso. Por que que é precioso? Por causa da casa? Porque é bonita. Dá aquele conforto. Mas é por causa do físico? É por quê? O que que tem que em outros lugares não tem? Nem na Disney tem, né? Nem na Disney. Quem já achou Jesus na Disney? Ninguém. Tá faltando colocar ele lá, né? Tá faltando. Mas aqui tem. E é por causa dele? Da mensagem dele? Que a gente fica mais feliz? Ou não? Será? É uma série de coisas. Isso é muito bom, não é só um motivo, são vários. E é uma alegria porque eu conheço a Lívia há um tempo, e ela é muito generosa com as palavras dela, mas o grande trabalhador do mundo, do universo, é Deus, né? Como Jesus falou. Deus não para de trabalhar. E a gente está sonhando em aposentar. Mas não vai dar certo esse plano, porque até onde Jesus disse, se Deus trabalha, Ele que é o Pai que manda no mundo, a gente não pode parar. Então, o plano de aposentar, nem vindo para Orlando, que aqui também vai ter que trabalhar. Não é verdade? Mas trabalhar com alegria. E Lívia é essa trabalhadora de Jesus, que está sempre animada. Eu conheço ela há vários anos, mas eu não vejo a empolgação dela baixar, não. Só está aumentando, só aumenta, né? Quem conhece de perto sabe melhor. Eu que estou mais longe, eu só vejo. Animada, empolgada, o entusiasmo, mas por quê? Hoje, o segredo da Lívia. A palestra chama O Segredo da Lívia. Sentindo Jesus. Quando você ouve a palavra Jesus, o que vem à sua mente? Não tem certo ou errado, mas o que vem? Uma imagem. Que imagem que é essa? Você pode dar? Pode falar, gente, uma palavra ou outra para descrever. Fala Jesus, o que vem? A bondade. Bondade. Pureza, sabedoria. Pureza, sabedoria. Caridade. Caridade, paz, perdão. Mas como é que você vê ele? Você consegue ver o rosto dele? Sereno sempre. Sereno sempre. Ele está em pé, sentado, de braço aberto, andando. Sempre trabalhando. Sempre trabalhando? Tem uma enxada na mão ou não? Ah, não, ele era carpinteiro, né, gente? Hã? A palavra. Tem alguém mais que quer completar alguma ideia que ainda não foi falada de como você o vê? Força. Força. Quando você pensa nele, sente força. Amigo. Alguém vê ele sorrindo? Vê. Vê ele ensinando? Vê ele curando? Vê ele abraçando? Acariciando?
Tá ficando meio estranho, né? Assim, que isso? Então vamos dizer o seguinte. Sentir Jesus, para sentir a gente tem que conhecer Ele melhor. Quando Ele estava encarnado, porque Ele ainda vive, mas quando Ele tomou a forma humana, como Lívia nos conduziu a visualizar na prece, Ele disse que veio trazer o quê? Boa notícia. Num mundo de notícia falsa, né, que o pessoal está falando, cheio de fake news, né, que a gente está assim, meu Deus, será que eu estou lendo? Tem gente que me escreve, Vanessa, será que isso eu estou lendo é verdade ou mentira? Porque agora está todo mundo confuso. O que é notícia verdadeira e o que não é? Eu falo, gente, mas isso daí não é coisa de hoje. Na época de Jesus também existia. Só não tinha CNN, só não tinha Fox News, não tinha Globo. Mas também tinha quem inventasse história. Lê o livro Há 2000 anos de Emmanuel. Tinha uma mulher lá, Fúvia, que criou uma notícia, um fake news, para cima do Emmanuel, que, olha, acabou com o casamento dele, em grande parte. Complicou bastante a vida. Então, esse movimento humano já existia. Mas Jesus falou, não se preocupa, eu vim te trazer boa notícia. A grande pergunta é, para que eu preciso de notícia? Começa por aí. A gente precisa de notícia? Porque ele veio trazer uma notícia. Ele disse, a notícia é boa. Ainda bem, ele não é daqueles que contam piada. Ó, vou te contar uma ruim e uma boa. Ele é alegre, jovial, mas ele não fala a ruim, não. Ele só conta boa. A gente, às vezes, não entendeu. Quem não entendeu, crucificou ele. Achando que a notícia dele não era tão boa assim, não. Que era muito revolucionária. Que ameaçava o ego deles. Que ameaçava os fariseus quando ouviram a notícia de Jesus. Para eles, aquela notícia não era boa. Aquela notícia podia fazê-los perder o business. Perder o palco, perder o público. Então, não era boa, não. Ou seja, mesmo que a gente saiba da notícia, não depende de quem está contando, depende de quem está recebendo. Por isso que a gente está aqui no centro. Que a gente está fazendo esse esforço de ver como é que a gente vai compreender uma notícia que ele já contou há 2000 anos. E ainda parece que escapa da nossa mão. A gente sai daqui e fala, não, vou mudar minha vida hoje. E aí a gente fala, só um minutinho, tá? Jesus, fica aí no centro. Eu vou vender tudo, amanhã eu volto, não aparece mais. Acredite se quiser. Existe um livro que foi psicografado por Chico Xavier, onde Humberto de Campos conta a história de uma pessoa que se aproximou de Jesus assim, prometendo mundos e fundos. Jesus falou, eu vou te fazer 7 perguntas. Se você achar que você está pronto para isso, você vem comigo. Perguntou e falou, tá bom, eu volto. Não voltou mais. E a gente também. Eu vou mudar, chego em casa, ligo a novela, pronto. Só mais um minutinho, Jesus, só mais um minutinho essa novela, esse bate-papo, essa conversa, esses pensamentos. Tem quem gosta de ligar uma musiquinha, né? E curtir uma nostalgia, achando que não está acontecendo nada de errado. Aí pega o livro Sexo e Destino, do André Luiz. Quando a moça, Marita, vai lá para o quarto dela, melancólica, se sentir coitada, e sentir saudade, sentir que ela é coitadinha, curtindo uma musiquinha, aí André Luiz mostra quem é que está por trás ali, ó, querendo se aproveitar daquela porta vibratória que ela abriu. Notícia é tão importante na nossa vida que ela pode mudar o rumo da nossa vida.
é como se fosse um GPS. Ele apontou para onde ir, a gente vai. O problema é que hoje em dia você tem o GPS do carro e você tem o GPS do telefone. E você, quando bota os dois, eu conheço gente que bota os dois, né? E é complicadíssimo, porque aí chega uma hora que você fala, eu acho que esse é o melhor caminho, aquele é o melhor caminho. No fim você fica mais confuso, mais tenso, mais nervoso. E o GPS, que era para ajudar, só atrapalhou. Então, tem gente que é assim. Aí recebe a notícia de um lado, que é uma, a notícia do outro, que é outra, e fica confuso. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que esse ano a gente está comemorando 160 anos desse livro. Um livro que não está ultrapassado, ao contrário. A ciência está evoluindo e o Livro dos Espíritos está ficando cada vez mais conhecido. Por quê? Porque aquilo são verdades imortais que, se você mudar para outro planeta, você pode levar o livro. Porque é um livro que tem verdades universais. Porque ele é o manual da alma. É a constituição da tua alma. Então, sabe, tem gente que casa e fala, poxa, eu casei, mas não tinha o manual dela ou dele, né? Dá o Livro dos Espíritos e fala, aqui é o meu manual. E teu também. Se a gente ler isso, a gente vai se dar bem. Se a gente seguir o que está aqui. Quem tem filho, também é só seguir o que está ali. Principalmente na terceira parte, que são as leis morais que nos regem. E Kardec perguntou para os espíritos, e essas leis de Deus, porque Deus é bom, é justo, ele está em todas as partes, quer ver a gente crescer, progredir, fez a gente para ter liberdade para tomar decisões e evoluir sempre, porque ninguém regride. Mas onde que eu sei essas leis? O povo está calibrado, né, Lívia? 621, na consciência. Na consciência. Mas Kardec fez as perguntas que a gente também pergunta e não tem coragem de perguntar, mas ele teve. Ele perguntou para os espíritos via as médiums, porque eram médiums mulheres e jovens que foram utilizadas na época para trazer essas mensagens imortais. Jovens que não necessariamente tinham escolaridade formal, o que torna o processo ainda mais interessante, pela profundidade das perguntas, das respostas às perguntas de Kardec. Então, Kardec perguntou, mas espera aí, se está na consciência, por que a gente não lembra, né? Aí ele falou, olha, na verdade, os espíritos disseram, superiores. É que muitas vezes não é só que a gente esqueceu, é que a gente quer deixar para lá. Porque não convém. Sabe criança, principalmente toddler, ele, né, clássico, a gente está mais no nível de toddler espiritualmente, né? Né? Sabrina, né? A gente sabe. Assim, não vai fazer isso. Não, mas eu vou fazer, eu sei fazer. Não vai usar a faca, porque pode machucar. Não, mas eu sei usar. All by myself, right? Igualzinho a gente. A gente sabe que se fumar não vai dar certo. A Lívia falou. Né? Se beber não vai dar certo. A maior parte dos crimes das pessoas que param numa cadeia, a maior parte é estatisticamente. O álcool foi um mecanismo para a pessoa chegar a cometer o desatino, porque perdeu o controle de si, fisicamente falando. Sem contar os aspectos espirituais. A gente sabe que não pode comer errado, exagerado,
A gente engorda por estresse, claro, porque libera muito cortisol e aí acaba que a gente vai... O corpo fala assim, ó, você está estressado, não dá tempo de comer, eu seguro a gordura para você, tá? É assim que o corpo funciona. Por isso, quando a gente está estressado cronicamente, a gente acaba engordando. Porque o corpo está entendendo que você não tem tempo para comer, mas você come mesmo sem ter tempo. E come errado, come pizza, come donut, come bagel, tudo que é carboidrato refinado. E aí ele vai segurando para você e a gente vai, como eu falo para a Virgínia, virando balão. Que é a minha filha de 3 anos. Falou, ó, a gente tem que tomar cuidado. Mas a gente não quer saber. Porque a gente ainda precisa despertar a consciência. Então Jesus veio na hora certa, quando a gente já tinha condição de começar a trabalhar essa boa notícia. E ele falou, olha, é só notícia boa, gente. E seguir não é difícil. Ao contrário, seguir é mais fácil do que não seguir. Porque é simples. Sabe aquela coisa que você está com fome, alguém senta aqui e fala, vou te dar isso de comer, mas você não quer ser simples. Você fala, mas eu quero caviar. Não, mas eu estou te dando aqui um pão de queijo gostoso que eu fiz aqui em casa. Não, mas eu quero caviar, então complicou. E Jesus, por natureza, é simples. Bondoso. Mas é muito mais do que isso. A maior parte de nós desconhece o principal, que é senti-lo. No livro Boa Nova, que a gente agora tem em inglês, só está esperando publicar, e eu trouxe aqui como referência, ele já está em inglês, está na mão da FEB, da Federação Espírita Brasileira. É um trabalho de 3 anos de uma equipe. E esse livro, honestamente, é onde a gente passa a conhecer Jesus e senti-lo de uma forma mais próxima. Porque a gente vai saber, por exemplo, o caso como o nosso. Você também já leu os livros, vários, dentro do Espiritismo e fora. Seja o Novo Testamento da Bíblia, sejam os livros espíritas que você já teve em mãos, 1, 2 ou 3 ou 1 milhão, e não importa. A gente leu, estudou, fez curso atrás de curso, e aí fala, meu Deus, não encaixou. Eu conheço pessoas que fizeram cursos e cursos e cursos de livros, chegaram ao ponto e pararam, falaram assim, não, eu vou ficar em casa. Ué, alguma coisa está errada aí. O que faltou? Nicodemos, diz Humberto de Campos no livro Boa Nova, que é exatamente a boa notícia. Ele vem trazer 30 capítulos resumindo para a gente sentir Jesus. Que é a chave. Ele conta esse episódio real. Nicodemos chegou para ele e falou assim, com respeito, com reverência, eu sei que o Senhor é o Messias, e eu tenho estudado, fariseu, doutor da lei, estudioso das escrituras judaicas. Ele falou, eu tenho buscado isso que as escrituras falam, o reino de Deus. O que é esse reino de Deus nas palavras de hoje? É a felicidade? É essa paz de consciência? Essa tranquilidade interior? Onde uma ambulância pode passar e não me afeta. Onde a nossa criança pode fazer o que for, a gente está centrado. Onde as pessoas não respondem ao que a gente espera, porque a gente não espera mais nada. Aí Nicodemos falou, mas eu não consegui ainda achar. Jesus diz, nesse livro, Boa Nova, em inglês, Good News, falou algo que talvez a gente até tenha lido nesse livro, não prestou atenção.
Ele falou Nicodemos, e falou sorrindo com carinho, porque Humberto de Campos faz uma análise e uma descrição que a gente nunca leu em lugar nenhum. Ele falou que Jesus, com carinho, sorriu para Nicodemos e falou: Nicodemos, não basta conhecer as Escrituras. Você esqueceu de senti-las. Mas o que é sentir? O que é sentir a Escritura? É passar assim no peito, estou sentindo. O cheiro. Eu tinha uma amiga que estava na faculdade naquela época que a gente tinha que tirar a cópia. Ela adorava cheirar papel copiado. Aí eu virei para um mentor amigo e falei assim: ô Joseph, o que é sentir a Escritura? É cheirar o papel para a gente sentir o cheiro da Escritura? O que é sentir a Escritura? Não, é uma coisa séria, porque para chegar nesse objetivo último de todos nós, porque você pensa que é a casa que vai te dar esse sentimento de reino de Deus. Aí você compra e tem que pagar o mortgage. Aí você fala: ai meu Deus, que pepino. Você acha que mudando perto da Disney, ai meu Deus, o Mickey Mouse vai me deixar feliz todo dia. E você vê que não é bem assim. Você acha que quando tiver um filho, ai meu Deus, aí quando começa, troca a fralda, tem que comprar, ninguém dorme, você fala: pelo amor de Deus, gente, alguém vem socorrer. Não come mais, não dorme mais, né? Porque não tem predição. Por melhor que você desempenhe, a criança não é robô, não tem botão de on and off. Você acha que casando a vida vai... E aí você fala: nossa, a gente estava estando tão bem, assinou o papel, mudou tudo. Ué, o que aconteceu? Alguém rogou praga. Fizeram um trabalho. Vou lá para o Brasil, vou pedir para uma amiga minha, aí a gente vem no centro, mas vai pedir ajuda lá nos terreiros. É verdade. Vai pedir lá. Se for trabalho, eu pago o que for. E aí, olha só, gente. Vai ler há 2000 anos e 50 anos depois, porque Emmanuel, por Chico Xavier, mostra pra gente que esses atos aparentemente sem consequência de pedir a opinião de alguém que seja médium, psychic, pedir para fazer trabalho, depois a gente fica tão amarradinho uns com os outros que a gente reencarna na mesma família amanhã. Aí, ao invés da gente se desenovelar, a gente se novela mais e chama outros para a nossa novela. E aí tudo fica mais complicado. Então, a gente acha que essas coisas externas vão acabar nos trazendo esse sentimento do reino de Deus. Mas aí Jesus vem e fala: não é bem assim, Nicodemos. Não basta estudar. Não basta conhecer. Tem que sentir isso. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu sinto? As neurociências, recentemente, é um novo trabalho no ramo das neurociências, que são as ciências do cérebro, que começam a entender que essa história foi primeira vez vista, compreendida e provada em 2002. Então, fazem só 15 anos. É muito pouco tempo na Terra. Que se descobriu que a gente tem uma fisiologia que basta olhar o outro e a gente já está aprendendo.
Porque a gente tem neurônios espelhos. E não precisa ser nem humano, pode ser animal. É uma foto clássica de um macaquinho que estava lá. O experimentador mostrou a língua, daqui a pouco o macaco mostrou a língua. Só que eles estavam fazendo um registro no cérebro e mostraram que a área do cérebro que estava sendo ativada pertencia a uma área similar que no humano também é ativada. Então não basta somente ler, a gente precisa sentir. E esse sentir é só no contato com o outro. Ou seja, se você está com um plano de ir para o monastério, para encontrar o reino de Deus, tudo indica que ele não está lá. Se você está com um plano de ir para uma praia bem longe, lá no Havaí, onde a Moana falou que todo mundo, sabe o filme da Moana? Que lá todo mundo na ilha dela está feliz. Eu falo, ai meu Deus, eu vou para o Havaí também. Não é bem assim. Então, não é nada externo. É esse contato. E não é nem o contato, às vezes, com outro aqui. É o interno. Porque não necessariamente eu vejo o outro quem ele é. Eu vejo no outro aquilo que eu conheço em mim. Como é que é isso? É verdade. A gente só reconhece aquilo que conhece. Então eu vou tender a ver e observar e a destacar no outro coisas que me pertencem. Que me pertencem, que eu sei. Eu vou olhar, por exemplo, se eu pegar isso daqui e for lá numa tribo, num lugar remoto que nunca se viu eletrônico, você acha que eles vão ter a mesma reação? Eu mostro para vocês, tem medo? Não? É um rato? Ué, mas não chama mouse? Mas não é um rato. Não é nada mágico. E aí eu começo a mexer, uou, aí agora eu já virei. Não. Porque vocês reconhecem algo que já faz parte do repertório de vocês. Se você admirar algo em alguém, ah, mas eu não consigo fazer aquilo, é porque já está dentro de você. Porque se não tivesse, de alguma forma, já germinado, pode não estar no mesmo nível de desenvolvimento. Você não reconheceria no outro. Então, Jesus veio na hora certa, onde a gente teria capacidade de reconhecer nele, como nosso modelo, tudo aquilo que a gente já tem na gente. Por isso que a gente tem que sentir que está aqui e não lá. Por isso que não basta ler e falar, nossa, Jesus é tão lindo, gente. Mas Jesus é lindo quando eu acho ele aqui dentro. Quando a gente vê essa expressão correndo por várias facções cristãs, o seu Cristo interno não é uma expressão. Ele veio numa hora onde a gente já teria capacidade, com os nossos neurônios espelho, de olhar para ele, Jesus, e conseguir ativar na gente aquilo e já manifestar. Pode demorar um tempinho, mas é possível. Já é. Não é que está muito difícil de alcançar. Como tem gente que fala, the bar's too high. O exemplo dele é muito longe. Ah, mas Vanessa, é Jesus, né? Jesus. Tem gente que fala. Não, mas Jesus pra gente é um modelo. Não é que, Jesus. Não, Jesus é um modelo. Por isso que as ciências hoje nos dizem que se a gente quiser evoluir, basta você ter um modelo, mirar e ir.
não é à toa que a humanidade adora super-herói. Não é verdade? A gente adora super-herói. A gente adora alguém que vem e salve. A gente está rezando agora mais do que nunca para vir alguém salvar a gente mesmo, né? É assim que muita gente está sentindo. Mas a gente gosta de super-herói porque a gente foi feito assim. Kardec perguntou isso. Então, se a gente esquece dessas leis, ou deixa de lado de propósito porque a gente quer bater a cabeça, como é que a gente vai sair dessa e lembrar? Aí os espíritos falaram, por isso que Deus manda os missionários, os profetas. E aí Jesus faz a clássica pergunta, ó, das 621 para a consciência, das 625. Em poucas perguntas ele falou que a lei divina está em nós, mas que a gente precisa de um modelo para trazer tudo isso para fora. Ele está falando que o nosso sistema foi feito de uma tal maneira que ele vai se desenvolver se a gente mirar no modelo. E Kardec pergunta, qual o modelo mais perfeito? Modelo e guia mais perfeito que já esteve na Terra. E os espíritos respondem, Jesus. Para a gente pode ser trivial, mas para a era de Kardec, onde era um imenso tabu trazer esses aspectos religiosos, até mesmo para dentro de um estudo via fenomenologia mediúnica, não é trivial. Até como a Lívia falou, a gente vai evoluindo, a gente vai sendo menos prolixo, vai sendo mais pontual. E eles foram pontuais, Jesus. Quem é o seu modelo? Quem é o seu guia? Você escolheu? Porque Deus já deu um para a gente na Terra, mas a gente tem que aceitar. É tipo eu escolher uma professora e dar para minha filha, ó, Virgínia, a professora Carmen. Eu escolhi ela para ela ficar com você na escola, de tal hora a tal professora. Aí eu pergunto para ela, quem é sua professora? Aí ela ri, porque ainda ela não aceitou. Pelo menos ela fala que é o professor Eurípides Barçanufo. Eu falo, é o professor Eurípides? Então tá, se ela entende ou não entende, mas ela fala que é o professor Eurípides, de tanto que a gente fala. Mas a outra professora que a gente escolheu ainda não aceitou. Você já aceitou o modelo e guia que Deus deu? Não fica com culpa não, porque culpa não vai ajudar. Mas a gente só vai poder dar esse passo se a gente aceitar esse modelo e guia. Por quê? Porque na hora que a gente aceita, a gente passa a sentir. O conhecimento sai da razão e vem para o coração. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que é um livro, às vezes pouco conhecido da gente, mas que Emmanuel, via Chico Xavier, disse em 1958, esse é um livro curto, fininho. Ele diz, são as diretrizes que a gente passa aqui nas escolas de regeneração no mundo espiritual, preparando o pessoal para reencarnar. E agora a gente está com ele aqui para lembrar. Falar, ó, segue isso e a tua reencarnação vai dar certo. Mas precisa sentir. E lá ele fala, com todas as letras, quando trabalha a questão do pensamento e da mente, ele fala, tua vida é aquilo que você pensa. Mas por que minha vida está assim? Em algum lugar a gente pensou nisso e agora está manifestando. Pode ter sido vidas atrás. Que é como uma estrela no céu. Você olha, vê a luz. Fala, que estrela linda. Aí vem um astrônomo que sabe mais e fala assim, não, mas essa estrela já está morta. Fala, não, está viva que eu estou vendo a luz dela. Não, ela está morta. Mas como é que é isso? Fala assim, olha, ela emitiu uma luz
E essa luz está viajando pelo espaço sideral, anos-luz. Ela já morreu, mas a luz continua. É a gente. Pensou, emitiu. O corpo já desencarnou. A gente já está numa outra vida, mas o efeito desse pensamento, dessa vibração que fica em nós registrada, ele continua. Então o que eu vou fazer? Vou me rebelar? Não, eu vou olhar e vou falar. Resignação do coração, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Sentir. Isso aqui não dá para eu mudar. Mas, se eu obedecer com a razão, como Estevão em Paulo Estevão, que olhou aquele cenário que ele não podia mudar, não se rebelou. E falou até para o pai dele, quantos filhos são mais evoluídos que os seus pais. Naquele livro Paulo Estevão a gente tem a prova. E Estevão falou, papai, não se rebela com os romanos. Uma mensagem para a gente que é imigrante. Não se rebela com os romanos. Tem uma razão da gente estar aqui. E da gente ser como Estevão, manso. E ajudar. Cooperar. Sem se rebelar. Sem querer bater de frente. Sem querer sabotar. Porque se esse barco afundar, o planeta afunda. E tem gente que está vendo a nova administração do governo dos Estados Unidos e está lá de longe. Isso aqui vai acabar. É o Império Romano que vai acabar. Você está no barco, tá? Não torce para afundar, que você vai afundar junto. Não só porque mora aqui, mas porque a Terra é uma só. Estevão nos dá esse sentimento cristão. Antes dele ser cristão, oficialmente ele já era. Porque essa resignação sentida, eu não tenho como me rebelar. O que eu posso fazer para ajudar? E Emmanuel fala para a gente, vale a pena, porque as amarras daquilo que a gente fez no passado, para tirar essas amarras das consequências dos nossos atos, a gente precisa, ele diz, a gente precisa buscar o bem, sentir o bem, visualizar o bem, transformar nossas vidas em direção ao bem. Então, se alguém te perguntar, por que você está fazendo essa coisa boa? Você pergunta para a flor por que ela abriu? Você pergunta para a árvore por que ela é árvore, linda, maravilhosa? Você pergunta para o sol, por que você nasceu hoje? Porque a função de todos nós, como criaturas de Deus, é brilhar. Não explica por que você brilha, não. Brilhe. Porque o brilho não é teu, é de Deus. E para isso a gente não tem justificativo. Não tem medo de brilhar, não. E brilhar o amor. E Jesus, em toda boa notícia que ele veio dar, era essa certeza: você é luz, você é paz, você é alegria de viver. Eu me lembro muito bem, quando Virgininha estava na minha barriga, eu aprendi a cantar nessa época, porque os mentores falavam, Vanessa, a melhor maneira de ajudar uma criança é cantar. Eu falei, ai meu Deus, uma cientista cantando vai ficar difícil. Mas Deus é pai, né? Mãe, tia, avó, tudo de bom que tem na vida, então eu vou aprender. E aí passou uma música, que hoje eu canto até para mim. E canto para ela sempre. E agora a gente junta, quando vai indo para a escolinha, vai cantando para quem está nos carros do lado, emitindo vibração. Querida Virgínia, filhinha do coração, tu és a luz que vem de Jesus para servir a Deus na terra. Você é luz, você é paz, você é a alegria de viver.
E é exatamente esse sentimento que a gente tem que ter por nós. Porque Jesus, quando chamou os discípulos, ele não chamou assim, ô João. João estava na praia, né? No livro Boa Nova, estava lá na praia. João, vem aqui, vamos lá, tá lembrando? Não. Eu vou sair do pódio um pouquinho, tá? Ele fez assim, descrição do livro Boa Nova. Ele caminhou com calma, olhou profundamente os irmãos, olharam para ele, já tinham visto em outra parte, sabendo que ele era o dito Messias. E ele chamou, falou, vocês vêm comigo? E eles vieram entusiasmados, ao ponto de se ajoelhar e beijar a mão de Jesus. Ele não fez um discurso, não. E Humberto de Campos descreve que Jesus não fez um discurso. Ele acariciou os cachos de João. Pensa na cena. Pensou? Entendeu por que crucificaram ele? Se hoje isso daria notícia no mundo inteiro, imagina naquela época. Esse era o nosso mestre, era o nosso mestre. Não é um mestre de palavras, é um mestre de ação e sentimento. Quando Zaqueu, né? Zaqueu, vamos colocar só para dar uma esperança no povo, tá? Sem ser político, mas só para fazer uma comparação. Zaqueu é tipo Donald Trump, tá? Ó, espera, tem até uma árvore ali, né? Imagina ele subir, porque ele era pequeno. Ele estava animado. Ele queria, mas ele tinha muito dinheiro. Na voz do povo, que era religioso e hipócrita, ele era pecador. E aí ele estava lá. E Jesus passa, diz Humberto de Campos, olha só, um mestre que não é palavras, ele é ação, ele é amor, ele é vibração, ele é sentimento. Ele pegou, passou por desce isso aqui, que hoje é muito bom na sua casa. Parou aí, né? E todo mundo conta depois, que foi para casa. Mas Humberto de Campos conta aquilo que a gente não sabe. O que aconteceu dali até lá? Ele desceu, muito provavelmente ele era bem menor que Jesus, ele foi de braço dado, andando com Zaqueu até a casa dele. Gente, sente. Você já sabia, né? Você já estava captando. Vamos lá. Imagina a cena. Imagina a cena. Olha Jesus e olha o E era assim, Jesus estava rindo e sorrindo para Zaqueu, enquanto Zaqueu falava e contava história, estava animado, que nem uma criança, e Jesus rindo. E os discípulos atrás, diz Humberto de Campos, obrigada, viu, Sabrina? E os discípulos atrás, assim, que é isso, gente? Ué? Que mensagem que ele passou ali? De aceitação. De tudo que Jesus nos trouxe de boa notícia, a maior boa notícia é essa. Que você é amado. Que eu sou amada. Com defeito ou sem defeito. Que Jesus não vai te amar e nem Deus, mais ou menos, porque você vai acertar. Então não tenta acertar para ganhar ponto de amor, porque isso não existe. A lei de recompensa com Deus é da gente com a nossa consciência, não é com Ele. E Emmanuel fala isso no livro Pensamento e Vida. Ele diz no último capítulo, que é o amor, que Deus ama o verme tanto quanto ama o anjo.
E Jesus, quando traz Zaqueu do seu ego, do nosso ego, para ele fala, você é amado. Você não precisa me explicar. Porque eu vim te dizer que Deus chama, mas não falou com palavras. Ele deu muitas mensagens que ficam até hoje. E o nosso, quando a gente vai lendo, esses estudos que a Lívia está falando, são oportunidades da gente mirar esse mestre e deixar o nosso neurônio espelho. Sentir esse estímulo divino que vem dele para que a gente brilhe a nossa luz. Dizendo para nós mesmos, eu me amo e me aprovo como sou, porque sou filho, filha de Deus. Que tal se a gente fechar esse momento de reflexão, de sentir Jesus falando bem alto assim, não é grito? Também nessa. Mas para a gente sentir, vamos tentar juntos 3 vezes. Eu me amo, eu me amo, eu me aprovo, sou filho de Deus, eu me amo, eu me aprovo, eu sou filho de Deus, eu me amo e me aprovo e sou filho de Deus. E assim é. Que nós possamos sentir esse Jesus e deixar que Ele nos leve para esse norte do amor de Deus. Muito obrigada, Lívia. Muito obrigada, amigos. Obrigada, Jesus.